Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. É a tia Amanda e hoje nós teremos aula de ciências. Estarei falando com vocês sobre as rochas e os minerais do subsolo. Então peguem o livro, prestem atenção no que eu vou falar e vamos começar! Hoje eu irei falar com vocês sobre as rochas e os minerais do subsolo. A camada que se encontra abaixo do solo é constituída de rochas e se denomina subsolo. Nessa imagem, vocês podem observar as camadas do solo: solo, subsolo e rocha-mãe. Na aula passada, eu falei sobre o solo com vocês. Agora, vamos continuar estudando sobre as outras camadas. As grandes rochas que vemos na superfície, que muitas vezes formam montanhas inteiras, são prolongamentos de rochas do subsolo. Existem 3 tipos de rochas: as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas ígneas ou magmáticas. Vocês verão sobre esses 3 tipos de rochas no 6º ano. As águas dos rios e das chuvas podem entrar no solo, passar pelas rochas permeáveis e acumular-se no subsolo, sobre rochas impermeáveis, que impedem a sua passagem. Nessa imagem, vocês podem observar da esquerda para a direita um solo hipermeável passando para o solo permeável. As águas que ficam armazenadas no subsolo formam os aquíferos, que são reservas de águas subterrâneas que abastecem poços e nascentes dos rios. No subsolo também se encontram petróleo e gás. Valiosos, esses 3 recursos, petróleo, gás e água, são muito explorados pelo ser humano. As rochas são formadas por minerais, materiais sólidos que ocorrem naturalmente na superfície terrestre. Cada mineral apresenta características próprias, como composição, estrutura e propriedades. Minerais com interesse econômico para a sociedade são chamados de minério. Entre eles estão ferro, cobre, ouro, prata, diamante e chumbo. Minério valioso. O ouro é um metal brilhante e amarelo. Embora seja sólido, é muito maleável para ser usado sozinho, sendo misturado a outros materiais para ficar mais duro. É largamente utilizado em joias. De coloração avermelhada, é conhecido desde a pré-história. O cobre é um dos metais mais importantes industrialmente, por ser um bom condutor de eletricidade, sendo usado na produção de fios e cabos. O ferro é um dos elementos mais abundantes do universo e é o 2º metal mais encontrado na crosta terrestre. É utilizado de várias formas pela indústria. O ferro é matéria-prima do aço. Agora vamos falar sobre pedras preciosas. As pedras preciosas são rochas muito raras e são formadas por minerais. Elas chamam a atenção por sua beleza, cor e transparência. Exemplos de pedras preciosas são os diamantes, as esmeraldas, os rubis e as safiras. Geralmente são polidas e então comercializadas, sendo muito utilizadas em joias. Algumas atingem valores muito altos. Existem também as chamadas pedras semi-preciosas, que são compostas de minerais de menor valor, como a ametista. Agora vamos falar sobre os dinossauros. Os dinossauros são répteis que dominavam a Terra há milhares de anos, antes do surgimento dos seres humanos. Eles compunham um grupo muito variado de animais, podendo ser carnívoros ou herbívoros, atingir cerca de 25 metros ou ser tão pequeno como um camundongo. Esses animais se extinguiram há cerca de 65 milhões de anos. Há várias teorias que procuram explicar esse fato. Uma das principais sugere que um meteoro caiu na Terra e provocou uma grande nuvem de poeira, que bloqueou a luz do Sol. Sem poder fazer a fotossíntese, as plantas morreram.
Com isso, a disponibilidade de alimento para os dinossauros herbívoros tornou-se muito escassa. Eles acabaram morrendo. E da mesma forma, os dinossauros carnívoros, já que o alimento destes também se tornou escasso. O Tyrannosaurus rex foi um dos maiores dinossauros carnívoros que existiu. Media cerca de 13 metros de comprimento. Esse predador tinha mais de 50 dentes, cada um deles maior do que a sua mão, e pesava aproximadamente o mesmo que 2 elefantes. Suas pernas eram bem fortes, possibilitando que atingisse uma velocidade superior a 40 km por hora. O Brachiosauro foi um dos maiores dinossauros que já existiu. Ele media cerca de 25 metros de comprimento, equivalente a um edifício de 6 andares, e sua pegada tinha mais de 1 metro de largura. Era herbívoro e se alimentava principalmente das folhas do alto das árvores, passando a maior parte do tempo comendo. O Anquilossauro media cerca de 5 metros de comprimento e era herbívoro. Apresentava uma cauda com 2 bolas de osso na extremidade. Essas 2 bolas de osso, turma, eram do tamanho de bolas de basquete. E também placas ósseas, com longos espinhos nas costas e na cabeça. Essas estruturas eram usadas para sua defesa. O Torossauro era um dinossauro herbívoro de cerca de 9 metros de comprimento. Tinha 3 chifres na cabeça que utilizava para se proteger, e um leque ósseo que dava a impressão de ser maior do que era. Assim, ele assustava os dinossauros que eram predadores. Você sabia que existiram dinossauros no Brasil? Uma grande diversidade de dinossauros viveu por aqui. A espécie Oxalanhã quilombensis, que pertenceu ao grupo dos epinosaurídeos, foi o maior dinossauro carnívoro do Brasil. Ele viveu no Maranhão e media de 12 a 14 metros de comprimento. Vamos ver agora sobre fósseis. As rochas também podem ter muita história. Seu estudo fornece informações sobre vida na Terra em eras geológicas passadas. Um tipo específico de rocha, chamada rocha sedimentar, é formada pelo acúmulo de fragmentos de outras rochas. As camadas inferiores suportam um peso maior de fragmentos e, por isso, são mais compactos. Algumas dessas camadas podem conter fósseis. Os fósseis, em geral, são restos de animais ou plantas conservados em rochas sedimentares por milhares ou milhões de anos. Os cientistas estudam os fósseis para ter mais informações sobre os seres vivos que habitavam a Terra em eras passadas. Nessa ilustração, vocês podem ver as fases da fossilização, né? De quando o animal morre até quando a erosão expõe o fóssil. Normalmente, a fossilização conserva apenas as partes duras de um animal, como o esqueleto. Os fósseis, porém, podem também ser formados por congelamento, igual a esse que está aí, ou por envelopamento em um tipo de resina chamado âmbar. Ambos os processos conservam os organismos muitas vezes intactos. Vestígios muito antigos deixados pelos seres vivos, como pegadas, também são considerados fósseis. Agora vocês farão os exercícios da página 87 e a pesquisa sobre os locais no Brasil onde há extração de minério e informações sobre a sua utilização. Essa pesquisa vocês terão que tirar foto e enviar para o meu WhatsApp, tá ok? Qualquer dúvida eu estou lá no Classroom, no WhatsApp ou no Zoom. Um grande beijo no coração, até a próxima aula, turma! Tchau, tchau!